Olá, patriotas. Aqui é o pastor Edson Viana, trazendo mais um vídeo para abençoar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma análise sobre o discurso do presidente feito hoje na live, tá? Vou dar a minha opinião. Rapidinho vou comentar aquilo que eu achei importante, interessante, aquilo que eu concordo e que eu discordo, tá ok? Mas antes de tudo, não se esqueça, curta a nossa live, e se inscreva no nosso canal. Curta a nossa live e se inscreva no nosso canal. Curta e se inscreva agora, você que ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Vamos lá, então? É isso aí. Colocando aqui o presidente ao fundo, né, para a gente fazer a discussão enquanto a gente vê a imagem dele. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, o presidente estava nitidamente emocionado, né? Nitidamente emocionado, o que é legítimo, o que é normal na situação em que ele se encontra, porque ele estava se despedindo do seu cargo e do seu povo. Pelo menos é o que aparentou, tá? Então eu acho importante frisar isso. O presidente estava nervoso, estava emocionado, tá? A primeira coisa que ele fez foi prestar conta do seu mandato como presidente, né? Ele fez questão de falar dos seus feitos, destacou alguns que eu considero também importantes, por exemplo, a carteira de motorista, né, que passou a ter 10 anos de validade, primeira coisa que ele destacou. Ele destacou também outros grandes feitos que ele fez, a questão da gasolina, ele conseguiu baixar o preço com o Congresso. Ele destacou muitas outras coisas que eu não vou falar aqui, que você sabe muito bem que o nosso presidente ele tem muitos feitos para mostrar, né? Por exemplo, eu vou destacar uma coisa que ele não falou. Acabou aquele noticiário sobre corrupção. Corrupção deixou de ser uma prática diária, uma prática normal, né, para ser uma coisa muito difícil, muito raro, e não da parte dele, né? Da parte dele, ele não foi flagrado em nenhum caso de corrupção e nenhum dos seus assessores mais próximos, né? Então ele deu uma geral sobre o seu governo, sobre os seus feitos, falou sobre a questão do país ser um dos países mais digital do mundo hoje, onde a pessoa pode abrir um negócio muito mais rapidamente e com menos burocracia. Falou também sobre o Brasil ser a 10ª maior economia do mundo. Falou sobre os mais de 3 milhões de empregos, né, que o seu governo contribuiu para que fosse gerado. Então ele deixa um legado. Sem falar da transposição do São Francisco, que ele conseguiu realizar o sonho do nordestino de ter água em sua casa. O presidente fez um ótimo governo. Eu o considero um dos melhores presidentes do Brasil em todos os aspectos. Teve falha? Sim. Principalmente na questão do falar, na questão do se comunicar. Mas isso não tira o brilho do seu governo. Isso não tira a excelência do seu governo. O seu governo foi um dos melhores governos que nós já tivemos. E, por fim, a gente percebeu, eu percebi, assim,
o próprio humor do presidente mudar, né? Quando ele entra nesse assunto mais considerado mais espinhoso e o assunto mais importante para, para os brasileiros. Ele sabia que o que ele ia falar ia deixar decepcionado muitos patriotas. E realmente, muitos de nós, a princípio, ficaram tristes. Eu, por exemplo, fiquei muito triste. Mas não fiquei decepcionado com o presidente, porque eu estava preparado para as duas coisas. Né? Então, eu ainda espero um milagre. Eu ainda espero que Deus interfira. Eu ainda espero que haja um milagre. Eu ainda acredito no milagre, mas não sei como Deus fará. Né? Eu ainda tenho esperança que o bandido, que o ladrão não suba a rampa. E vamos continuar esperando. Mas se isso acontecer, como disse o próprio presidente, não é o fim do mundo. O fim do mundo não começa no dia 1º de janeiro, mesmo com o ladrão assumindo a presidência da República, tá certo? Então, nessa parte, ficou muito claro que faltou apoio ao presidente. Nessa parte, ele fez questão de deixar muito claro, muito bem claro, que não era só ele, que não dependia só de uma canetada dele, que não dependia só, eu quero, eu resolvo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Dependia de outras instituições. Eu acredito que dependia muito da Câmara, do presidente do Senado, que ele não tinha, que era nitidamente oposição. O presidente do Senado é uma vergonha. Né? Dependia do presidente da Câmara, que é outra vergonha. Dependia das Forças Armadas, que é outra vergonha, né? que decepcionou, pelo menos até agora, os brasileiros, as Forças Armadas. Então, ele não tinha força nem poder para resolver sozinho. E ele deixou bem claro que se ele tivesse, que se dependesse dele, ele faria. Eu acredito no presidente, acredito na sinceridade do presidente. O que eu achei importante é que ele não desmobilizou as pessoas que estão em frente aos quartéis. Pelo contrário, ele legitimou essas manifestações que estão nas ruas, que são legítimas, que são patrióticas, que estão de acordo com a Constituição. Ele também falou do estado, da situação em que nós estamos vivendo, sem liberdade de expressão. Né? Ele falou desse estado de coisas. Eu esperava dele falar mais sobre a questão dos presos. Né? Ele falou sobre a eleição, né? que foi uma eleição em dúvida, não se aprofundou, mas falou também sobre a eleição, que foi uma eleição marcada pela dúvida. Isso emocionou e chorou. Né? Então eu quero dizer a você, sob o meu ponto de vista, vamos continuar unidos. O nosso presidente merece o nosso apoio. Se ele não desmobilizou a multidão, ele também dá um recado através dessa não desmobilização. Ele está dizendo o quê? Façam a vontade de vocês. Façam prevalecer a vontade do povo. Mostrem. Né? Ele nos diz em silêncio que o povo deve continuar nas ruas. Que a multidão, ao contrário de desvanecer e ir para casa, precisa crescer. Né? Essa é a mensagem que ele deixa. Então, pessoal, eu não tenho como condenar o presidente, como criticá-lo. Por quê? Porque eu não queria estar no lugar dele. Né? Eu sei que muitas pessoas esperavam, até eu também, esperavam que ele fizesse algo a mais. Né? Esperavam que ele viesse e desse uma canetada e resolvesse o problema do Brasil, como exército e coisa e tal. Mas como ele falou, as consequências poderiam ser pior do que a gente imagina. Não há como medir as consequências disso. Então, o que nos resta é lutar com o que nós temos. E o que nós temos? A nossa voz, continuar nas ruas. E nós, como povo de Deus, orar pelo nosso país.
buscar em Deus a solução do nosso país. Tá certo? Vamos continuar juntos. Vamos continuar firmes. Vamos ser oposição a esse governo ilegítimo. Vamos ser oposição a esse governo que vem trazer tudo que os nossos princípios é contra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha firme, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço.